Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai falar sobre segurança. A gente sempre fala que plugins e temas piratas no WordPress são um problema sério, mas ninguém nunca explica o porquê disso ser um problema sério. O pessoal do WordPress lançou 2 posts e um white paper, que é um PDF com 27 páginas, falando como que uma infecção chamada WPVCD funciona. Eu achei esse material tão interessante que eu decidi trazer para cá para o canal. Também está saindo um post lá no blog com isso, explicando mais ou menos como é que ele funciona. Eu recomendo muito a leitura do material original. Antes da gente começar, deixa eu te lembrar rapidinho de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Como esse é o primeiro vídeo sobre segurança, provavelmente a gente vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Também não esquece de deixar o curtir aqui embaixo. Se você está pensando em mudar de hospedagem, não esquece de usar aquele cupom da Cloudways que eu falei no outro vídeo. Como esse é o primeiro vídeo de segurança aqui no canal, eu não posso deixar de falar da checklist do Rafael Funchal, que é o WordPress Security Checklist. Lá tem uma série de itens, né, para você verificar, que é um checklist, mas lá tem uma série de itens para você marcar toda vez que você fizer uma instalação nova do WordPress. 2 desses itens são: apenas instale temas de fontes confiáveis e apenas instale plugins de fontes confiáveis. E esses itens estão lá exatamente porque tem uma variedade muito grande de lugares onde você pode baixar temas e plugins que normalmente são pagos, você pode baixá-los de graça, só que isso sempre tem um preço. Então, se isso está sendo cobrado em algum lugar e isso está de graça em outro lugar, esse lugar que está disponibilizando de graça, muito provavelmente, está embarcando dentro desse zip aí que você vai baixar algum vírus, alguma coisa que vai cobrar um preço lá na frente. Também nunca é demais lembrar que infecções por temas e plugins piratas são muito difíceis de prevenir porque é o próprio administrador que está subindo o arquivo. Então o WordPress não tem muito como dizer, o administrador que pode fazer tudo neste site realmente não quer fazer isso. Ele está subindo, você como administrador está subindo, você como administrador está ativando, então é difícil interromper esse processo para dizer, não, você é administrador, mas você não sabe o que você está fazendo. Então, mais um motivo para não usar plugins e temas piratas. Agora falando do WPVCD mesmo. Essa infecção, esse vírus, esse malware, ele é veiculado por alguns desses sites aí que tem por aí que distribuem temas e plugins piratas, ou nude, como a gente chama. Então você está procurando ali um tema, um plugin que você sabe que é pago, mas você quer baixar ele de graça, e aí você acha um monte de sites que disponibilizam isso de graça, e você baixa de um desses sites. Existe uma rede de sites que está fazendo isso, que embora eles tenham nomes diferentes, eles estão veiculando esse vírus dentro dos seus zips para baixar. Esse WPVCD, a primeira vez que ele foi detectado foi em 2017. Então ele tem 2 anos já, a infecção só aumenta e a origem é exatamente essa de plugins piratas. O WPVCD tem 2 objetivos. Primeiro, fortalecer essa rede de sites que tem os plugins para baixar, e depois inserir propagandas maliciosas, né, ou malvertising, que é o advertising com malware, mas inserir aquelas propagandas que tu não queria que tivesse no teu site, mas o plugin insere lá para dar dinheiro para quem criou essa história toda. Falando bem por alto, funciona mais ou menos assim. Você instala o plugin, ele infecta o teu WordPress e cria um sistema de conexão entre o teu WordPress e servidores externos. Esses servidores externos são chamados de Command and Control, ou C2. Então, quando eu falar C2, você sabe que é esse servidor onde o site infectado se comunica para receber informações e passar informações ali e inserir os scripts maliciosos conforme precisa. O WPVCD ele tem uma característica muito interessante, que é a mutabilidade da coisa toda. Então, você é infectado por uma versão do vírus, mas esse servidor C2 fica trocando o código de dentro do teu site. Então, em alguns momentos, ele vai fazer ali essa questão do Black Hat, né, que é melhorar o SEO dos sites que disponibilizam lá, free, download, tênis, não sei o quê, através do teu site. Então, esse Black Hat, né, botando um monte de linkzinho no teu site para esse tipo de outro site, ou ele vai trocar isso para fazer com que o teu site exiba, então, propagandas maliciosas, né? Então, o servidor C2 fica variando entre colocar códigos de Black Hat para melhorar esses sites que disponibilizam plugins piratas, ou propagandas maliciosas, fica alternando entre uma coisa e outra. Esse esquema de SEO deles é tão forte, e eles estão espalhados por tantos sites, que em vários casos, quando você procura no Google o nome do tema, mais theme, mais download, o link oficial do tema é tipo o 4º resultado. Os 3 primeiros são resultados apontando para esses sites onde é possível baixar esse tema de graça. Até é de graça, mas não tem almoço grátis, né? Você vai ter que pagar isso de alguma forma. Quando eu estava lendo o material, eu achei o processo de implantação do vírus um negócio
bem interessante, bem legal assim de entender. Não é legal para quem está infectado, mas é legal de entender, né? Eu vou falar mais ou menos como é que é aqui, mas no white paper tem os detalhes, assim, códigos e como é que vai, como é que volta, quais são as requisições, quais são os endereços. Inclusive no white paper tem a lista completa de todos os endereços que foram usados até agora nesse grande esquema, porque pelo que você entendeu aqui já tem o site infectado, aí tem esses servidores C2, tem os servidores que disponibilizam o arquivo para download e tem esses sites que distribuem aí esses arquivos para download. Então é uma infraestrutura bem complexa, é um esquema bem grande e a gente fica às vezes achando que o vírus é coisa de moleque, né? Coisa de, isso aqui, qualquer coisinha eu vou resolver. Na verdade é um negócio bem complexo e segurança é um assunto muito sério. Então vamos falar rapidinho do esquema de deploy. Quando você baixa o plugin ou o tema grátis desses sites maliciosos, esse zip vem dentro com um arquivo com class.thememodules.php ou class.pluginmodules.php. Esse arquivo originalmente não está no plugin que seria pago. Ele é inserido para essa galera do mal aí para ser o script de deploy. E aí, quando você ativa o plugin, ele coloca um include para esse arquivinho e roda o script desse arquivinho. O script desse arquivinho faz um monte de coisa que está listada lá no post, eu vou falar aqui para vocês. Vocês vão ver pelos passos que a gente acha que uma infecção é algo que dá para tirar com 2 cliques, mas esse tipo de infecção com o WPVCD, ele se espalha não só por um tema, mas ele se espalha por todos os temas e por todos os sites do WordPress daquela hospedagem. Vamos ver. Então o primeiro passo que ele faz, quando você ativa lá o plugin ou tema, é infectar todos os functions.php de todos os temas. Você baixou um tema lá de graça, mas ele vai infectar todos os functions.php de todos os outros temas. Então, não adianta você baixar o tema, é pirata e tal, vou desativar. E aí, quando desativar, isso já infectou os outros temas. Outra coisa bem interessante do que eles fazem é que, normalmente, se você acessar por FTP, por exemplo, tem a lista lá da data de alteração dos arquivos. Ele cuida disso também. Então, quando ele infecta os functions PHP dos temas, ele também altera a data de modificação desses arquivos. Então, quando você olhar aquela lista lá, a data de modificação vai estar como estava antes, porque ele modifica e volta com a data de modificação. O próximo passo deles, então, é criar uma senha, usando o mecanismo de senha do próprio WordPress, para criar uma senha única para que outras pessoas não possam explorar essa vulnerabilidade. E aí, com essa senha criada, ele manda essa senha para o servidor C2. E aí vocês vão ver que em vários momentos o site infectado e o servidor C2 vão trocar muita informação. Então, além de, claro, exibir um conteúdo que você não quer, exibir propaganda que você não está ganhando absolutamente nada com aquilo, o site também vai ficar extremamente lento por causa dessas requisições extras para um servidor externo. E aí, depois que ele mandou essa senha, que fica logada lá no servidor C2, né, porque esse servidor C2, com essa senha e esse endereço, que é o endereço do teu site, ele consegue criar, inclusive, contas administrativas para tomar o total controle do teu site, se for o caso. Mas depois que ele faz isso, ele sobe na árvore de diretórios e começa a infectar outros sites do WordPress que ele conseguir encontrar. Então, às vezes, você contratou uma agência, por exemplo, e essa agência está botando o teu site junto com outros 10 sites. Se num outro site desses 10 eles instalaram um tema pirata, esse tema pirata vai infectar os outros 10. Então, cuidado muito. A gente vai falar sobre como evitar esse tipo de coisa, mas já vou adiantar aqui que você tem que ter muito cuidado com quem você contrata. E aí depois, então, ele começa a criar alguns mecanismos de redundância. Esse scriptzinho que ele bota no functions PHP, ele fica no functions PHP, mas ele não fica só no functions PHP. Ele cria um arquivinho na pasta wp includes e faz um include desse arquivo na post.php, que é um arquivo nativo do WordPress, e ele faz esse include, e aí toda vez que alguém acessar o site ou que você acessar o back-end do site, o painel, ele vai verificar se os scripts de infecção e conexão que esses servidores C2 estão atualizados, e se um servidor C2 cair, ele atualiza tudo de uma vez só. Então, vamos supor que você baixou lá, fez o deploy, ele criou as conexões com o servidor C2 e um desses servidores C2 foi tirado do ar. Ele consegue com outro servidor C2, porque ele guarda uma lista aí de até 3 nomes de servidores. Quando um deles cai, os outros 2 então entram em ação para atualizar ali essa lista de servidores C2 e você sempre ficar na mão desses servidores remotos. E então, por último, depois que ele já conseguiu se estabelecer nessa instalação do WordPress, ele deleta o código malicioso daquele arquivinho de deploy, que é o class.thememodule ou plugin. Ele então exclui o conteúdo daquilo ali e deixa um arquivo com uma linha só, que é um dos indicativos de que aquele site foi
invadido. Essa questão dos scripts estarem sempre sendo modificados, tanto pelo servidor C2 quanto por esse script de deploy, torna tudo muito mais difícil de ser detectado. Outra coisa interessante também é que, lembra que eu falei desses sites que disponibilizam esses temas para download? Às vezes tem tema que está lá para pirata já para baixar há mais de um ano. E eles têm um script de atualização que, quando esse script de deploy é atualizado, eles atualizam tudo em todos os lugares. Então, mesmo um post que está lá há mais de um ano, está com a versão mais atualizada desse script aí de invasão. Vamos falar então desses dois pilares aí, desses dois objetivos principais do WPVCD. O Black Hat e o Malvertising. O Black Hat, ele funciona assim: quando vai ser exibido um post ou uma página para um usuário, esse site infectado e esse servidor C2 trocam uma série de informações para que esse conteúdo da página ou do post seja exibido condizente com o que aquele site diz, mas apontando para esses sites que disponibilizam os temas piratas, né? Free download, não sei o que, download free e tal, download node. Então você tem um site ali de um determinado assunto, ele vai pegar esses dados sobre esse assunto, né? O que o teu site diz, para poder modificar aquele conteúdo de uma forma quase personalizada, para alterar ali de uma forma, da melhor forma, da pior, não sei, melhor forma possível, para que os links que tenham apontando para esses sites façam sentido no teu site. E por outro lado tem esse malvertising, né, essas propagandas enganosas, que aí enxerta redirecionamento, pop-up, modal, push notification, né, que é aquela notificação do celular. Então, às vezes o teu usuário está navegando no teu site e é redirecionado para uma outra página nada a ver, ou abre um pop-up ali com uma propaganda que você não vai ganhar dinheiro com isso, mas os autores dos vírus com certeza vão ganhar. Quando a gente fala de sites que disponibilizam esses plugins e temas piratas, normalmente a gente tem que falar de GPL, que é a licença sob a qual o WordPress é distribuído, né? Essa licença permite que você pegue um software pago e redistribua ele de graça e altere ele e redistribua da forma que você quiser. Eu não sou advogado, vocês sabem disso, mas essa questão de modificar e inserir algo malicioso dentro, ela não sei se cai em algum crime, alguma coisa, mas em termos de licença isso tudo é legal. Inclusive esses sites que redistribuem esses plugins pagos são legais, são estruturas legais, não são nada criminosos. São talvez antiéticos, eles talvez contribuam para que o ecossistema do WordPress não cresça, mas em termos de legalidade, eles não são ilegais. É isso que eu quero dizer. Eu acho que vale a pena trazer esse assunto num outro vídeo aqui do canal, mas eu acho que vale esse adendo de falar sobre GPL aqui também. Antes da gente passar para a lista de coisas que você deve fazer para evitar esse tipo de problema, eu quero chamar a tua atenção para um negócio muito importante. Muitas vezes, esses vírus eles se escondem dos usuários administradores de uma forma extremamente criativa. Então, quando você está com um site infectado e se loga como administrador, automaticamente o vírus não afeta a versão do site que você está vendo. Então, se você está logado como administrador, você não vê problema nenhum. Só que além disso, quando você se loga como administrador, ele vê qual é o IP que você está usando e guarda isso num lugar. Então, se você se logou como administrador e saiu, quando você voltar a visitar o site, mesmo como usuário normal, ele vê que você ainda está naquele IP e não te mostra o problema também. Além disso, ele guarda um cookie no teu dispositivo, então se você se logou como administrador e saiu de rede, trocou de IP, esse cookie vai dizer para essa galera para não ativar o comportamento do vírus. Então, assim, é muito importante para você ver se teu site está bem e tal, você pedir para outras pessoas visitarem, para você limpar os cookies da tua máquina e visitar em outra rede, porque senão isso vai conseguir se esconder de você de uma forma até fácil, e eu achei bem criativa essa forma deles, dessas várias maneiras de se esconderem do usuário administrador. Então, se você se logou como administrador, ele não vai exibir o conteúdo diferente, ele também não vai exibir se você visitou com o mesmo IP, e ele não vai exibir se ele conseguiu guardar esse cookie na tua máquina. Vamos então falar rapidinho das dicas aqui para você não cair nessa. Primeira coisa, muito cuidado com os scripts que você instala no seu site. Isso vale para plugins e temas piratas, obviamente, mas também vale para aqueles snippets que você pega na internet e fala assim, cola isso aqui no Functions PHP do teu tema que vai funcionar. Muito cuidado, porque às vezes naquilo ali você está mandando a senha do teu usuário para outro lugar. Outra coisa muito importante, se você vai contratar um desenvolvedor, tem que ser alguém confiável, porque às vezes você está orçando um projeto com alguém, o cara sabe que existe um plugin pago para aquilo, que vai dar R$250, e em vez dele embutir o preço no projeto ou falar que você precisa comprar, ele vai querer instalar um plugin de graça. E aí o teu desenvolvedor
não vai ser você que vai fazer isso, vai ser alguém que você contratou e ele mesmo vai colocar uma vulnerabilidade no site sem ter a menor intenção de fazer isso. Então, muito cuidado com preços muito baixos de site, porque às vezes você vai ter um problemão muito maior lá na frente. Outra coisa importante é que quando você está visitando um site, se isso te deslocar para outro domínio ou para outra página que não tem nada a ver com aquele site, tome muito cuidado. Porque às vezes você está navegando aí, esbarrou numa coisa, foi redirecionado sem querer, e ali diz, faça seu login com o Google para ter acesso a esse conteúdo. Cuidado, você vai fazer login no Google e vai dar a tua senha e teu usuário para quem não deveria ter. E aí, por último, se algo deu errado no teu site, avise para os teus usuários. Essa dica está no white paper, eu achei ela bem interessante, porque às vezes se você não avisar para os teus usuários, eles vão ficar navegando para sempre numa versão em cache do teu site, vendo propagandas que não tem nada a ver com o teu site ou sofrendo consequências de algo que você até já resolveu. Então, infelizmente, acontece esse tipo de invasão, às vezes acontece sem as pessoas quererem que ela aconteça, mas se por acaso aconteceu, seja responsável e avise para os seus usuários. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo. E alguns recados paroquiais. A próxima semana é do Natal e a outra é do Ano Novo. Eu não vou fazer vídeo nessas 2 semanas e a gente volta com o conteúdo do canal no ano que vem. Então deixem comentários aqui, aproveitem essas semanas do Natal e do Ano Novo para revisitar o conteúdo do canal e a gente se fala no ano que vem, beleza? Então deixa eu desejar aqui Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês e até o ano que vem. Tchau!